Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. O estudo que nós estamos fazendo referente à nossa salvação, a salvação da humanidade, a salvação do ser humano. Para que nós não caiamos em alguns erros que às vezes as pessoas querem aplicar, às vezes até com boa intenção, mas não deixa de ser um ensinamento errado referente à salvação. Vou dar um exemplo simples e prático. As pessoas dizem que para você ser salvo, você tem que fazer determinada coisa. Olha, para você ser salvo, você tem que jejuar 5 horas por dia. Olha, para você ser salvo, você tem que orar 20 horas por dia. Olha, para você ser salvo, você tem que fazer um voto X ou um voto Y. Mentira. Para você ser salvo, você tem somente que crer no Senhor Jesus. Você tem que crer no autor e consumador da sua fé. Você tem que crer no sacrifício que foi feito por minha causa, por sua causa, por nossa causa, pela causa da humanidade. Você tem que crer nele. E quando você crê nesse sacrifício, você toma a decisão de aceitar esse sacrifício. E quando você aceita esse sacrifício, você entrega-se por completo para que ele passe agora a administrar a tua vida. Ou seja, agora você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Sendo que você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, automaticamente você terá novos pensamentos, novas atitudes, novas direções, novos comportamentos. Isso é entendido como conversão. Isso é entendido como arrependimento. Você agora passou a ter mudança, ou você teve mudança de mente. Você pensava de uma forma, você pensava tudo errado. E agora, quando você teve esse encontro, você teve mudança de mente. E mudança de mente para que você possa pensar diferente. Agora, na mudança de mente, na mudança de mente que aconteceu, você foi liberto do antigo administrador da sua vida. Você agora está livre. Agora quem administra a sua vida é você e o próprio Jesus. Você disse para Jesus: olha, Jesus, administra a minha vida agora. A partir de agora, tome em tuas mãos todas as minhas decisões. Antes você fazia por conta própria, ou você era influenciado por uma força que atuava para que você tomasse aquelas decisões que só te causava dano, só te causava prejuízo, só te causava coisas ruins. E nós falamos sobre esse sacrifício que foi de Jesus, a provisão que foi o meio que foi criado, a graça que foi disponibilizada para você ser salvo por causa dela, a fé que foi o meio utilizado para você alcançar essa salvação. Você era culpado, você tinha que pagar a conta. A sentença era a morte. O que aconteceu? Houve a substituição. Alguém tomou o teu lugar. Quem que tomou o teu lugar? Quem tomou o meu lugar? Quem tomou o lugar da humanidade? Jesus. E quando ele tomou o meu lugar, o seu lugar, o lugar da humanidade, aquela culpa que existia, que a sentença que viria era a morte, a culpa foi apagada. Mas para essa culpa ser apagada,
individualmente, cada um tem que tomar essa decisão de acreditar nesse sacrifício, de seguir esse sacrifício, de tomar essa decisão da conversão, ter a mudança de comportamento e ter a mudança de mente. Então essa foi a provisão. Como foi feita a provisão, agora vai vir a aplicação dessa provisão, que é a justificação, que já falamos em um vídeo anterior. Quando vem a justificação, você que era culpado, você que estava destinado a morrer, você carregava essa sentença, você é perdoado. E hoje nós vamos falar sobre o que é justificação. Vamos ler um texto da Bíblia aqui, que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Estão debaixo da maldição porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito para livrar nós da maldição, para livrar a humanidade da maldição. E ninguém seria salvo pela lei, porque ninguém, exceto Cristo, tinha condição de cumprir todos os requisitos ou os mandamentos. Pois bem, aprendemos que a lei de Deus tinha duas exigências, como acabamos de ler em Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 até o 13. Olha, uma das primeiras exigências que a lei requeria de alguém que estivesse disposto a guardá-la: perfeita obediência. Qual ser humano, qual indivíduo cumpriu todos os 10 mandamentos, exceto Cristo? Então, a lei exigia isso, e ser humano nenhum tinha essa capacidade, a não ser Cristo. E a segunda exigência era a sentença do castigo eterno que estava sujeito se alguém violasse um. Se alguém violasse um desses 10, o castigo era certeiro. E nenhum ser humano conseguiu cumprir os 10 sem violar um desses mandamentos, exceto Cristo. Então, chegamos à conclusão que era impossível eu e você e a humanidade, o ser humano, ser salvo por meio da lei. Então, a exigência era essa. Deus, sabendo que nenhum ser humano era capaz de cumprir os 10 sem transgredir nenhum, enviou Jesus, e Jesus fez isso por mim e por você. Essa situação colocou o homem, essas duas exigências, colocou o homem numa situação crítica muito semelhante a um malabarista
encarregado de atravessar um despenhadeiro, se equilibrando em uma corda e ainda, para agravar a situação, com 200 quilos nas costas. Imagine um malabarista ou um equilibrista atravessando o despenhadeiro em cima de uma corda com 200 quilos nas costas. O que poderia acontecer com ele? Se ele caísse, a morte inevitável. E era impossível que esse equilibrista ou esse malabarista conseguisse se equilibrar nessa corda com esses 200. Sem o peso, já seria impossível. Imagine com esse peso. Essa era a situação, essa era a exigência que o homem tinha que cumprir, guardando os 10 mandamentos. Impossível. Da mesma maneira, ninguém poderá ter comunhão com Deus guardando perfeitamente a lei. É a mesma coisa de estar andando em cima dessa corda bamba com esses 200 quilos nas costas. Seria uma situação impossível. Por outro lado, todos nós estamos sobrecarregados com o fardo da nossa natureza adâmica. Todos estamos muito aquém do padrão de Deus e, portanto, estamos condenados à morte. A pergunta do homem caído nessa situação é a de Jó, que perguntou, Jó, capítulo 25, versículo 4. Ele perguntou: como, pois, seria justo homem perante Deus? Nessa situação de guardar a lei e ser perfeito, impossível. O fardo era pesado. Era semelhante a um homem andando numa corda bamba com 200 quilos nas costas. Impossível guardar todos, e se errasse um desses, a sentença era a morte. Então, impossível. Agora, o que foi feito para que esse homem pudesse se livrar dessa corda bamba, dessa exigência da lei, que era guardar toda a lei e não errar nenhum? Houve a provisão. Deus, sabendo que era impossível, Deus criou, proveu o meio. O meio foi Jesus. A culpa foi apagada. Agora, para justificar, ele cumpriu a lei e a justiça dele foi creditada na conta do homem e na conta da mulher, que é na minha conta e na sua conta. Assim poderemos ser salvos, aceitando esse sacrifício, aceitando a redenção e tomando a decisão de converter-nos, ou de arrepender-nos, ou de ter essa mudança de mente. Quando nós temos essa mudança de mente, nós esvaziamos nós mesmos, morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Fazendo isso, nós seremos salvos. Não precisa subir uma montanha de joelho. Não precisa fazer um sacrifício extraordinário para Deus ver você como um bonzinho ou como um boazinha. A única coisa que tem que fazer é crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. E será salvo tu e a tua casa. Amém? Então o que foi feito? Jesus, ele passou a ser o justo e justificador ao mesmo tempo. Quando Deus olhava lá do céu, entre o homem e Deus estava o pecado. Tinha a justiça de Deus, que exigia que aquela pena tinha que ser cumprida. E tinha o pecado, que era a pena que deveria ser castigado por aquele ato que a justiça de Deus exigia. E embaixo disso tinha um homem que estava sentenciado a essa pena, a essa morte. Mas Deus continuou amando o homem.
da mesma forma, desde o início, desde a criação. Mas Deus não podia violar a sua justiça para inocentar o homem. Então o que Deus fez? Passou a ser o justo e justificador. Enviou Jesus. Agora, no lugar do pecado, quando Deus olha do céu, está Cristo lá, que foi o substituto que tomou a sentença que era para o homem, que era para a mulher, que era para a humanidade. Agora embaixo está o homem. Deus não violou a sua justiça para inocentar o homem. Deus criou meio para que esse homem pudesse ser justificado sem violar a sua justiça. Vamos dar continuidade no próximo vídeo sobre esse assunto, senão vai ficar muito extenso para os irmãos conseguir acompanhar o raciocínio. Amém? Até mais, já voltamos. Até logo.